Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vai se intensificando as falas em torno de uma proposta de aumentar o número de ministros no STF de 11 para 16. Bolsonaro tá falando sobre isso, o Mourão parece que gostou da ideia, o Arthur Lira já deu uma acalmada nos ânimos, e o Amoedo, que não é comunista, não é de esquerda, não é alguém aliado, digamos assim, do regime venezuelano, alertou que é Bolsonaro, que pode acabar colocando em prática, se for reeleito, uma medida, vejam bem, colocada na Venezuela. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito no canal. Se você puder, se inscreva, ative as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o joinha pra cima, que é o like. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Pessoal, é o seguinte, Bolsonaro já indicou 2 ministros do STF. Se ele for reeleito, mais 2 aposentarão até o fim do seu possível segundo mandato. Então, Bolsonaro teria indicado 4 dos 11 que ocupam o Supremo Tribunal Federal. Existe uma proposta de aumentar de 11, alguns falam para 15, outros para 16, de forma que Bolsonaro pudesse, além de indicar mais esses 2, que de forma correta ele terá direito, mais 4 ou 5, aí se conseguir ampliar o número de juízes lá no Supremo Tribunal Federal, o que daria a ele, então, maioria e, segundo muitos apontam, um poder no judiciário, um poder maior, já que hoje ele indicou 2, que em tese não devem votar de acordo com a vontade de governo, de político, devem votar seguindo a Constituição, enfim, a questão do saber jurídico, mas a gente tem observado que nem sempre é assim que funciona, e aí Bolsonaro pode sim ter um maior poder sobre o judiciário. E assim, a coisa mais curiosa disso tudo, andei dando uma pesquisada aqui, é de que essa proposta de aumentar o número de vagas lá no STF, que está agora sendo inclusive discutida nos bastidores, é da Luísa Erundina, deputada federal do PSOL, que em 2013 mandou uma proposta nesse sentido quando a presidente era a Dilma. Então vejam que situação, hein? Que agora certamente quem era a favor da ideia lá atrás vai ficar contra porque é Bolsonaro presidente. E quem era contra lá atrás porque era a Dilma presidente, agora pode ficar a favor porque é Bolsonaro que está na presidência e pode ser beneficiado. Aqui, cuidado bolsonaristas que estão apoiando essa ideia agora. E se Lula for eleito e tiver essa ideia? Não falou nada nesse sentido, é só para quem vem aqui e gosta do Bolsonaro, tem que ser coerente com as ideias, porque se acha importante ter mais juízes no STF, você não pode ser a favor dependendo do presidente eleito, porque isso é grave. Eu considero grave esse aumento no número de juízes. Particularmente, eu acho a ideia ruim, não importa se Bolsonaro será reeleito ou se vai ser o Lula. Inclusive, tem que tomar muito cuidado, porque essa prática no Brasil foi feita na ditadura militar e vou trazer para vocês aqui também na Venezuela. Então tem que tomar cuidado, porque o bolsonarista que defende isso agora, porque acha que o STF está ocupado por não sei o quê, tem que tomar cuidado, porque a defesa de bolsonaristas no agora pode ser utilizada a favor de outro presidente, no caso Lula, ou em 2027 outro presidente. Então, como agora a Erundina, que era a favor lá atrás, agora está dizendo que não, que Bolsonaro está deturpando a ideia, que não sei o quê. Então é muito perigoso defender algumas pautas como essa. O Mourão, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, gostou da ideia. Arthur Lira disse agora, pouco antes de eu parar para gravar esse vídeo, que não há nada nesse sentido a não ser fumaça produzida para não se discutir o Brasil. Tem muita fumaça sendo produzida há muito tempo, Em vez de discutir modelo econômico, governança política, toda hora uma fumaça daqui, uma fumaça dali, mas é bom ficar atento com algumas fumaças, porque às vezes de fumaça em fumaça pode ser que tenha fogo. Nesse caso particular aqui, tratar desse assunto numa campanha, ok, importante para os candidatos se posicionarem em relação a essa possibilidade. E o Bolsonaro teve uma fala no domingo já dando uma acalmada, não é bem assim, depende, vai dizer que é uma matéria do Globo, que em entrevista a um podcast nesse domingo, Bolsonaro disse que pode descartar a proposta de alterar a composição do STF em um eventual segundo mandato, caso, vejam bem, os atuais integrantes da corte baixem a temperatura. Tudo bem, eu até entendo que o STF tem hora que realmente passa um pouco do ponto, entre algumas pautas que não são propriamente do judiciário, e não é só agora, isso já vem acontecendo há um bom tempo.
Mas cá entre nós, o presidente da República também tem que dar o exemplo, e o Bolsonaro vive tensionando a relação com o judiciário, às vezes por conta de questões que não são do interesse nacional. O Bolsonaro já, né, criou caso por conta de questões vinculadas à família, né, às vezes investigações, etc, etc. Então, o próprio presidente não dá muito exemplo, mas aí ele sempre quer que o outro lado baixe a temperatura. E ele disse o seguinte: se eu for reeleito e o Supremo baixar um pouco a temperatura, já temos, vejam bem que absurdo, 2 pessoas garantidas lá, que é o Cássio Nunes Marques, que ele indicou, e o André Mendonça. Tem mais gente que é simpática a gente, mas já temos 2 pessoas garantidas lá, que são pessoas que não dão voto com sangue nos olhos. Tem mais 2 vagas para o ano que vem. Talvez se descarte essa sugestão. Se não for possível descartar, você vê como é que fica. Não, é um absurdo assim. Já temos 2 pessoas garantidas, né? Ministro do STF não tem que ser aliado de governo A, governo B, não. Insisto, isso aqui é perigoso, né? Vale para o presidente Lula que, se ele ganhar, né, e voltar lá para ter a condição de indicar mais 2, não tem que indicar porque são pessoas garantidas com pautas do governo. Não, tem que ser pessoas com conhecimento jurídico, com respeito à Constituição. Então essa fala do Bolsonaro aqui por si só já é muito grave. E para quem vive acusando o PT de querer transformar o Brasil numa Venezuela, cuidado com essa ideia que Bolsonaro simpatiza. Vai destacar aqui a matéria do Globo, e aqui, matéria do Globo, olha, eu tenho muitas ressalvas com o jornalismo do Globo, mas isso aqui é uma informação, é só dar um Google. Durante seu segundo mandato, em 2003, Hugo Chávez aumentou de 20 para 32 o número de ministros na Assembleia Nacional da Venezuela, como forma de aumentar sua influência no judiciário. O modelo vigorou até abril deste ano, quando a base aliada de Maduro reduziu o número de magistrados para 20 novamente. E o Amoedo, ex-presidente do Partido Novo, que não tem nada, insisto, de comunista, nada de esquerda, de socialista, fez um alerta no seu Twitter. Em uma mensagem no domingo, ele disse o seguinte: a proposta de aliados do governo de aumentar o número de ministros do STF é um risco grave para a independência dos poderes. Bolsonaro, se reeleito, indicaria a maioria da corte. Este foi um dos passos de Hugo Chávez para transformar a Venezuela em uma autocracia. E a crítica de Amoedo, correta. Qual que é o ponto? É um alerta que ele faz. Não foi bem recebida, né, por colegas ali do seu partido. O deputado federal Van Hatten questionou ali se Amoedo vai votar no ex-presidente Lula e disse o seguinte, respondendo o Amoedo: você não fez uma menção de apoio ao Felipe Dávila do nosso Partido Novo, só o criticou. Iniciou o parlamentar, né, fazendo referência aqui ao Felipe, que ficou em 6º lugar na disputa pelo Palácio do Planalto. Disse mais Van Hatten: critica muito Bolsonaro, mas faz um mês que não fala do Lula. Além de ajudar o ex-presidiário na campanha, vai votar no PT? Você adora cobrar posição dos outros, e a sua agora? Indagou então Van Hatten, que não falou da crítica que ele fez aqui a essa possibilidade. Por que o Van Hatten vai lá e vem com a questão de o PT? Que fizesse ali então, eu discordo, se eu for eleito deputado votarei contra. Não, cadê o seu posicionamento, Van Hatten, em relação a isso? Poderia ter falado lá e não falou. Então realmente que o Van Hatten vai lá e dá só aquela puxada de saco no Bolsonaro, vinculando aqui a questão do PT. E o foco aqui, você não tem que toda hora, em todo tweet, ficar se posicionando. Aqui é um tweet do Amoedo em relação a essa possibilidade. Ele se posiciona para a eleição presidencial se ele quiser, ninguém é obrigado a se posicionar não. E diz mais aqui então que a matéria do G1, né, do Globo, que a troca de farpas entre aliados, entre filiados do Novo, reflete um momento de crise interna. No primeiro turno, o Novo elegeu apenas 3 deputados federais na Câmara, ante os 8 representantes em 2018. O encolhimento fez com que o partido não atingisse a cláusula de barreira, ou seja, ter ao menos 2% dos votos em todo o Brasil. Isso significa que, nas próximas eleições, não entrará no rateio do fundo partidário, assim como não terá tempo de rádio e televisão. E um dos, né, que abandonaram a sigla foi Fernando Holliday, que tentou uma vaga na Câmara dos Deputados, não foi eleito, teve menos votos para deputado federal do que ele teve como vereador em São Paulo, tanto em 2016 como em 2020. Aí o Holliday, não eleito, saiu fora do Partido Novo e foi para o Republicanos. Pessoal, então é isso, vamos ficar atento em relação ao que está acontecendo e qualquer novidade realmente importante eu trago para vocês no canal Politizando. Quem puder, compartilha esse vídeo, grupos, WhatsApp, Facebook, tudo isso é muito importante pra gente. Valeu, gente, até mais!